Pronto, pessoal, pessoal, consegue me visualizar, por gentileza, dá o feedback aí, por favor, Eu se estou está vendo. tudo ok. Tecnologia, Paulo, tecnologia é assim mesmo, a gente tem que se Exato. adequar, né? Em plena pandemia a gente tem que se ajustar, certo? Ok. Então, vamos lá, vamos dar continuidade, né? A gente estava falando sobre a questão da ética com relação a esse profissional que vai atuar na perícia. Exatamente. Assim, a ética só faz sentido quando nós estamos diante dela, digamos assim. A perícia judicial, ela se pauta por critérios próprios e bem definidos, né, Alvani? Sim, Ela está fundamentada no próprio Código de Processo Civil. Já a perícia extrajudicial, embora conste no Código de Processo Civil, né? Mas ela corre, digamos assim, à margem, de certa forma, corre à margem, porque o perito contador, na condição de assistente de perícia, ele é contratado, digamos assim, pelas partes, por uma ou por ambas as partes do processo. Então, nesse contexto, a independência, né, a ética, são valores que correm intrinsecamente nessa relação entre quem contrata o perito, né, o contador-perito, o perito-contador, aliás, e o próprio profissional que atua. É uma necessidade, digamos assim, de que o perito-contador, na condição de assistente, se posicione enquanto detentor de valores éticos na ética pessoal e na ética profissional, para que não se fique pensando que só porque, digamos assim, alguém contrata um perito na condição de assistente técnico, um perito contador, ele vai fazer aquilo que o contratante manda, né? É muito comum, aliás, a gente ficar com essa dúvida. A gente se entende quem vai contratar. Será que o assistente vai fazer aquilo que eu quero? No processo não é bem assim, né? A ética, a independência do perito, né? Nessa condição, e isso são valores que não deve o profissional abrir mão, né? justamente, Por aí. professor, justamente, Paulo. Independentemente, eu acredito que seja na perícia judicial ou extrajudicial, né? Atuou como perito, ele também tem que se resguardar, né, através da ética, né, através da integridade, da honestidade, da ética moral em si, né, dos conceitos éticos perante a profissão que vai estar exercendo. Né? Hoje a gente vive em uma atuação bastante turbulenta. Por que turbulenta? Né? Nesse caso, né, somos contadores, temos o código de ética do contador, temos o código de ética do perito e temos que lidar com essa situação na maioria das vezes. Né? Então, para que possamos dar continuidade melhor na nossa discussão, né, o que pode ser considerado uma perícia extrajudicial? Bom, uma perícia extrajudicial é toda aquela perícia inicialmente contratada pelas partes, não necessariamente inclusa no âmbito ou no bojo do processo. Por exemplo, alguém pode contratar um perito extrajudicialmente para que ele esclareça, sem necessidade de ajuizar a ação ou de acompanhação, esclareça se determinado montante, valor, cálculo está ok, se determinado direito faz sentido, e essa é a perícia extrajudicial, aquilo que é aquele trabalho que não decorre de nenhuma vinculação em um primeiro instante, de um processo judicial. Então, toda essa gama de trabalhos que não está vinculada diretamente a um processo judicial é considerada, assim, uma perícia extrajudicial, né? Justamente. Até mesmo assim, porque a perícia extrajudicial é contratada pela parte. Né? Muitas das vezes ocasiona que a gente tem que defender o nosso cliente de uma forma, mas a gente tem que manter esses procedimentos
né, de acordo com as normas que regem a perícia contábil, né? Paulo, os peritos, nas condições de perito extrajudicial, têm a mesma fé pública que quando atuam em uma perícia judicial, né? Eu acredito que há alguns colegas a gente tem uma interpretação um pouco diferente. E aí eu queria saber aí da sua pessoa, o que é que traz para a gente aí de novidade. Pronto, essa é uma pergunta boa, porque há que se falar muito mais em presunção de veracidade ou de verdade do que mesmo de fé pública, porque a fé pública, enquanto instrumento de verdade, de assegurar a verdade de um documento, ela é restrita, ou digamos assim, ela está afeita ao agente público e aos cartorários. Mas quando se fala em fé pública, se imagina logo que um documento que for ser assinado por um contador, por um perito, terá ou não a mesma validade, digamos assim. Dentro de um processo, o juiz e a justiça já definiu que a presunção de verdade acompanha o subscritor de um laudo, de um trabalho científico. Então, isso está fora de qualquer dúvida, porque o próprio CPC, artigo 408 a 429, por aí assim, já traz em seu bojo a responsabilidade e a presunção de verdade e de veracidade quanto à assinatura, quanto à responsabilidade pela emissão do laudo extrajudicial, do laudo judicial. O laudo extrajudicial, em um outro momento, ou em um momento seguinte, poderá ir para dentro de um processo, né? No primeiro instante, pode ser, como eu disse anteriormente, pode ser que ele seja só para que a parte tenha a certeza de que um direito seu pode ser materializado em valores. Mas, no momento seguinte, esse laudo, esse trabalho, poderá ir para o bojo do processo. Aí, nesse instante, ele ganha, Alvani, o mesmo status do contador judicial, porque esse é o nome conhecido, contador judicial, ele ganha o mesmo status de presunção de verdade. Ou seja, não é porque foi assinado, foi contratado por alguém que quando vai para um processo, esse laudo, esse trabalho, esteja em condição de inferioridade em relação ao outro. Mas eu gostaria de reforçar que mesmo que esse laudo nunca fosse para um processo judicial, devem as partes acordar, primeiro o perito, contador, assistente, e depois o contratante, acordar claramente que há essa responsabilidade do contador em emitir, em dar a sua opinião através de um laudo extrajudicial. Não é isso? Exatamente, concordo plenamente. Número, grau e gênero. Temos aí a nossa presidenta da academia fazendo uma pergunta aí bastante salutar também, né? A perícia extrajudicial necessita de juiz ou um outro membro que represente essa figura? Não, a perícia judicial, ela interessa mais de perto, digamos assim, as partes que a contratam, né? As partes, se essas partes estão litigando em um processo, elas, cada um a seu tempo, faz a sua escolha, escolhe, contrata um assistente para que ele possa dar suporte à causa que tá em curso, né? Então, em um momento seguinte, pode ser que o laudo extrajudicial vá ser alvo do olhar de um juiz, mas não necessariamente. Na maioria das vezes, a minha experiência de 30 anos nesse ramo me diz que 98%, digamos assim, dos laudos que eu assinei enquanto perito extrajudicial terminaram indo para dentro de um processo. Esse é o caminho natural de um laudo extrajudicial. Até porque existem outras ferramentas na contabilidade, como a auditoria, que poderia suprir essa ou aquela necessidade fora do judiciário. Então, quando se fala em laudo extrajudicial, embora não esteja vinculado diretamente a um processo, mas ele termina, Alvani e demais colegas, indo para dentro de um processo. E aí, ele passa a ser alvo, objeto também da análise
eu vou falar daqui a pouquinho em outro momento, talvez mais profundamente, da análise do próprio juiz, né? O juiz que vai olhar o laudo judicial, ele necessariamente passará o seu olhar no laudo extrajudicial. Que queira ou não queira também, como vai fazer parte esse laudo pericial extrajudicial, né, como vai fazer parte do processo também, o juiz vai acabar olhando também, né, fazendo as suas devidas leituras necessárias, para que também, às vezes, ele possa entrar em possa ocorrer algo controverso, né, que na visão do perito judicial ele não atentou, às vezes na perícia extrajudicial, através do seu perito, ele coloque mais informações e a forma de dar uma sentença mais justa, de fato, né? O perito assistente, na verdade, né, o perito extrajudicial, ele deve ser nomeado, como a gente vê nos processos, né? Sempre o juiz pede para poder que seja nomeado um perito assistente, para que ele possa acompanhar todo o processo que será executado através do perito judicial, né? E isso facilita com relação até à linguagem, né, dos peritos, né, se comunicando dentro do processo, e fica até mais claro para o seu cliente, né? Então, eu quero agradecer, aproveitando seja aqui, agradecer os estudantes que estão participando aqui dessa live, certo? E assim sucessivamente, Paulo. Surgiu... Nesse sentido, só interrompendo, nesse sentido, ao anil de mais colegas que estão nos acompanhando agora, o próprio Código de Processo Civil, né, o CPC, já inclusive fundamentou em algumas situações, está lá no artigo 472 do Código de Processo, novo, agora de 2015, e que em algumas situações o juiz, viu, Erenita, poderá até dispensar o laudo judicial, ou, portanto, a nomeação de perito judicial, do contador judicial, caso ele, juiz, se aperceba de que o laudo extrajudicial é suficiente para dirimir a dúvida. O laudo é para esclarecimento do juiz, o laudo não se destina às partes, né? O laudo judicial. Então, se na condição de auxiliar da parte, o perito assistente faz um laudo que esclareça a situação, nem há por que o juiz nomear um perito judicial se ele já se sentir satisfeito. Mas é claro que isso tudo depende também de outra vertente que nós conhecemos bem, como a vertente da ampla defesa e do contraditório. A grande discussão que penso que vai surgir daqui a pouquinho, até mesmo entre nós, é essa. O contraditório está garantido, está assegurado sem o perito assistente, sem o concurso do perito assistente. O juiz, diante de um questionamento sobre o contraditório, como é que se comporta? Então, o artigo 472 diz, quando o juiz se convencer de que a prova extrajudicial atende à necessidade dele de se convencer do direito material ali, ele pode dispensar a prova judicial, portanto, dispensa o perito judicial. Não é comum, eu reconheço isso. Mas eu mesmo já tive dezenas de casos, eu já devo ter emitido aí uns 15, 18 mil laudos, né, na minha vida. Eu já tive vários laudos que o juiz se assenhorou dele, por assim dizer, e não descambou para uma perícia judicial. É bom para o papel, para nós, peritos, que aconteça isso com maior frequência, digamos assim, porque isso apenas valoriza, inclusive, o papel do perito assistente, né? Temos o comentário aqui, uma pergunta do Dênio Menezes, né, o profissional também da classe contábil, né, ele pergunta o seguinte: o assistente técnico em perícia extrajudicial precisa ser contador registrado no CRC e com registro no CNPC, que é o Cadastro Nacional de Perito Contábil? Essa discussão é severa. Primeiro porque o próprio, e agora mesmo nesse novo CPC, embora haja algumas
restrições e muitas vozes em contrário, mas, por exemplo, numa localidade onde não tenha nenhum contador à vista, o juiz poderá nomear outros profissionais. Ele precisa resolver o processo, né? Isso gera um sem número até de reclamação que dói na nossa categoria, porque não deveria ser assim, não, né? Mas sim, o perito assistente, tal qual o contador judicial, o perito judicial, ele precisa, por força de lei, estar, digamos assim, não só regular na sua condição de acadêmico, mas também regular com o seu óculos de classe, que é o CFC e CRC. Então, nesse sentido, embora haja essa possibilidade do juiz, em alguma situação, nem reconhecer, nem nomear um contador para uma situação de patrimônio contábil, etc., mas isso é raríssimo. Eu mesmo, nos meus anos de 30 anos de perícia, eu vi aí umas 5, 10 vezes um juiz nomear alguém que não seja contador para tratar especificamente das coisas de contabilidade. Agora, quanto ao CNPC, a discussão é mais severa, né? É uma discussão mais radical, porque nós já temos, inclusive, decisões da Justiça Federal em segunda instância, né? Está agora subindo para o Superior Tribunal, mas parece que está 1-0 para quem ajuizou a ação. Então, isso é uma matéria de discussão. Mas nós precisamos defender, sim, e não apenas por causa do registro, colegas, mas por causa do conhecimento. Eu não abro mão em nenhuma hipótese do conhecimento. Eu preciso estar todos os dias me atualizando na ciência contábil e na perícia, sob pena de eu ficar à margem da perícia, né? Se eu não me convencer, vamos dizer assim, vamos colocar desses termos assim, e me desculpe se pode pensar ao contrário, não? Se eu não me convencer que eu preciso estar me atualizando todos os dias, não vai ser um registro de órgão que vai me obrigar, né, a fazer isso. Mas se eu estiver querendo continuar na função e exercendo a atividade de perito contador, eu preciso estar atualizado sim, porque quem não se atualiza fica de fora. Eu posso dizer isso com 100% de certeza, fica de fora. Por quê? Sabe por quê, Avandir? Porque, por exemplo, hoje nós dois estamos falando aqui, eu e você, e mais todos que estão nos seguindo, a Erenida, todo mundo. Amanhã eu estou com um assistente e você com um perito judicial. É uma pauleira, viu, me aguentar com um assistente. É uma pauleira. Da mesma forma, depois da manhã eu estou com um perito judicial e a Avandir está com um assistente. Vai ser uma pauleira para mim. Então eu preciso estar, no mínimo, no mesmo pé de igualdade seu, para que o cliente nosso, o meu, que eu estou defendendo como perito extrajudicial, e o juiz que lhe nomeou, fiquem no mesmo pé de força, digamos assim. Pois é, Paulo. Justamente. Eu acredito que é um lema que eu levo, né? Procuro sempre, né, passar para os meus alunos, né? Que conhecimento sempre é bem-vindo, né? Isso eu acredito que seja em qualquer área, né? A gente tem que estar sempre capacitando, se qualificando cada vez mais. Não é por uma questão de uma determinada pontuação, de uma educação continuada, porque isso vai fazer com que nós, né, seja bem qualificado, bem treinado, para que a gente possa passar confiança para os nossos clientes, né? E a gente está antenado no que está ocorrendo no nosso dia a dia, né? Dentro da nossa área de atuação, né? Então, foi bem salutar, Daniel, esse questionamento. É uma situação que está sendo bem batido aí não só no nosso conselho regional, mas acima também no Conselho Federal. E aí a gente não entra muito nessa seara, né? Porque a gente espera o resultado. E aí a gente tem que defender depois do resultado. Dando continuidade, Paulo, surgiu aqui uma pergunta aqui. Né? O perito contador assume algum compromisso ao assinar um laudo extrajudicial? Né? A gente observa aí no dia a dia
do nosso desenvolvimento, do nosso trabalho, que às vezes vem uma perícia extrajudicial, né, que o assistente posta, que eu acho que às vezes ele assinou, mas ele não sabe o que foi que ele assinou. Né? Isso pode ter uma... Não, isso a gente sabe, que a gente vê isso. É verdade. É verdade. O perito trabalha numa formação na correria, né? Quando vai se atentar já é tarde. Por quê? Porque o laudo dele já está acostado nos autos. Então, qual é o compromisso quando o perito extrajudicial, né, contador, assina um laudo desse? Olha, então, o laudo judicial, tanto quanto o extrajudicial, os dois são assinados, devem ser assinados por contadores. Por contadores. Então, portanto, logo de cara, a responsabilidade deve ser a mesma. Se não fosse por causa da presunção de veracidade que ocorre no âmbito do processo judicial, ainda assim, como eu disse há um pouco atrás, quando um laudo extrajudicial migra para dentro de um processo, ele ganha o mesmo status, ou seja, a responsabilidade que terá o processo, o perito judicial, contador judicial, é a mesma do perito contador extrajudicial, ou seja, os dois estão falando de contabilidade ou de patrimônio ou de finanças, se for o caso, e os dois responderão no mesmo... Aliás, isso está no CPC. Tanto o artigo 408 como o 466 já fala sobre essa responsabilidade. Tanto é que o CPC já adverte logo tanto o perito como o assistente, que se ele não se sentir... É claro que o assistente vamos dizer que é um problema do contratante, né? Mas se o perito não se sente capacitado para executar uma perícia, o próprio CPC já, como que é assim, já o incentiva ou já o aconselha a não pegar. Ele só, se você não se sentir suficientemente capacitado, decline da perícia. A mesma coisa eu digo agora para o perito assistente na condição, o perito contador na condição de assistente. Porque às vezes se pega um trabalho que, por causa da sua complexidade, vai depender de um esforço maior para a compreensão e para o resultado. Então, mas isso na esfera extrajudicial, Alvani, e os demais, eu acredito que por aí a gente pode caminhar bem também numa discussão como essa, talvez não agora, mas em outro momento, é assim, as parcerias, né? As parcerias entre nós, que não tem acontecido com muita frequência, até porque eu reconheço que há sempre um jogozinho de esconde-esconde. Eu sei mais um pouco, porque sou mais antigo, aí também não quero abrir o meu conhecimento para outro. Comigo não existe isso. Até porque eu já estou com 30 anos de estrada de perícia e hoje eu corro atrás desesperadamente de parceiros. Só para você ter uma ideia, assim, em 2 minutinhos aqui. Esse mês do meu escritório, aqui para vocês, para todos que estão escutando, viu? Depois que quiser vir para conversar comigo, a gente conversa. Eu estou precisando... eu estou precisando entregar 2.100 laudos até o final do mês de setembro, viu? Entre agosto e setembro. Entre julho agora, que já terminamos 700, mas falta ainda 2.100 laudos. É mole um negócio. Então, se eu não tiver capacidade, enquanto perito contador, de formar parcerias, só que parceria não tem Alvani e os demais, não tem numa gaveta, numa prateleira do supermercado. Bons profissionais não tem lá. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso treinar esse pessoal. E para treinar, eu preciso investir em conhecimento dele. Meu, porque eu já tenho esse conhecimento, mas preciso ir avançar. E dele. Qual é o segredo? Eu preciso estar um passinho à frente do cara que eu chamo. Porque se eu contratar um que ele me diz assim, ó, o resultado é esse, e eu não souber interpretar, cara, eu tô no sal, né? Então eu preciso estar, digamos, eu estava brincando, pelo menos no mesmo pé de igualdade com ele. Como é que a gente faz isso, amigo? A gente investe. O meu escritório é um dos que se especializa. Você tem uma ideia, eu tenho no momento 5 estagiários, digamos assim, né? Todos eles já estão com contratos valendo por pelo menos 4 anos. Valendo por pelo menos 4 anos. E uma boa parte deles sobrevive desse contrato, graças a Deus. Mas eu digo assim, se eu tiver medo, se eu tiver receio de
treinar os meus parceiros, eu não vou fazer bons negócios na extrajudicial. Eu não vou fazer, né? Esses 2.100 laudos que eu preciso entregar até setembro, não vai sair. Ou se sair, vai sair mal feito, mal elaborado, e amanhã ou depois eu perco o cliente, o meu cliente, o advogado, né? Entendeu? O jogo é bruto, né? O negócio é difícil, né? Mas você vai conseguir entregar esse lado, porque você é uma pessoa bem capacitada. Conseguimos. Depois de 20 anos de parcerias com os principais escritórios de Aracaju, eu nunca perdi um prazo para nós, né? Para eles, às vezes, acontece de ele chegar para mim. Agora mesmo, antes de entrar nessa live, um advogado estava ligando para mim, ela quer alguns laudos para amanhã, né, dia 30, aliás, é amanhã, né? Porque hoje já foi. Mas ela não mandou documentos ainda, de um. Aí, paciência. Eu disse a ela, então, vou entregar 3 e 1 eu deixo de fora, porque não chegou os documentos. Mas se chegar até amanhã cedo e eu tiver a oportunidade, vou entregar, porque é a minha sobrevivência como parceiro, né, do escritório de advocacia e com o meu negócio, né? Justamente. Então, assim, Paulo, essa parceria que não é só você que faz, né? Eu também faço essas parcerias. Isso. Porque a gente precisa trabalhar essa dinâmica, essa troca de informação, né? E quanto mais parceiros se juntar, melhor a gente atende às necessidades, né? E com relação ao contexto da responsabilidade da assinatura do perito extrajudicial, né? A professora Lana, ela menciona aqui que a perícia é bastante dinâmica. Realmente, a perícia ela é dinâmica. Não tenha dúvida. Né? Então, quando esse perito extrajudicial vai assinar ou pretende assinar algum laudo, ele precisa também saber quais são os direitos, né, de acordo com o CPC, o novo CPC, né, agora, e os deveres. Né? Então, os deveres está dentro ainda dessas responsabilidades lá. É uma das responsabilidades que tanto o perito judicial como o perito extrajudicial ele deve se atentar, né? Mas responsabilidades, quais são os tipos de responsabilidade que temos? Né? Então, dentro dessa responsabilidade, nós temos a responsabilidade moral, né? Que é com relação ao que remete ao profissional no exame minucioso, né? Temos também a situação da responsabilidade civil e criminal, né? Que, queira ou não queira, a gente vai também responder. Não tenha dúvida. Com dolo ou culpa, né? Isso vai depender muito da situação. Então, são responsabilidades, antes que a gente possa assinar, temos que saber dessa situação. Temos também a outra, é a responsabilidade social, né? Que liga diretamente à parte do exercício da cidadania, né? Como tem a justiça gratuita aí, muitos se cadastram para poder, né, começar a fazer suas atividades de perícia. Então, queira ou não queira, está encaixado nessa responsabilidade social, né? E assim, são vários tipos de responsabilidades sociais, né? Criminal, civil, né? Moral, que a gente tem que levar sempre em conta. E também não podemos deixar de passar batido nessa situação. Então, você está sendo contratado como perito extrajudicial, temos que ter essa responsabilidade. Temos que conhecer a ética dessa profissão, a responsabilidade de todos os lados, a questão dos prazos, né? Para que a gente não possa ficar mal visto, né? Eu acredito que uma situação dessa a gente é mal visto pelo juízo, né? Se você passa prazo, essas coisas todas. Então a gente começa a ficar é chato, queira ou não queira, eu acho que a palavra certa, eu acho que deve ser isso, é chato, né? Você fazer um serviço e entregar fora do prazo, principalmente na área judicial, que tudo tem um determinado prazo. Tem inclusive, para o perito contador judicial, o contador judicial, tem inclusive punições severas, né? Eu só queria aproveitar um pouquinho ainda o gancho da pergunta de Dênio, do colega Dênio. Por exemplo, se eu faço contrato com todos os meus parceiros, advogados, escritórios aqui, eu não faço nada de boca. Se eu fosse eles, eu estou dizendo isso porque eu deixo eles muito à vontade. Se eu fosse você, ao contratar
um perito contador assistente, eu ia exigir, primeiro, formalmente, que ele tivesse registro no CRC atualizado e também se fosse no CNPC. Por que não? Porque ele não me conhece, nem eu conheço ele direito. Então, a única forma que ele tem para poder saber que pode me responsabilizar, né, numa eventual disputa, se eu demonstrei que estou assim, amparado pelos registros. Mas é muito mais para ele. A gente fica pensando que a gente se ampara com registro de CRC, não. E se ampara é o nosso cliente, porque se tiver uma zebra e não der lá, ele vai ter que se suportar de uma ação competente junto ao órgão de classe para dizer, olha, por que é que você não tomou conta do seu associado? Mas eu digo assim, é importante, falando nesse aspecto, Alvanir, que inclusive os contratantes dos peritos assistentes, eles tomem alguns cuidados com relação à ética mesmo. Verifica, hoje é fácil demais verificar. Quem se queima, né? Numa cidade pequena como num estado pequeno como o nosso, quem se queima, se queima. Então, se o cara, se ainda assim alguém insiste em sujar o nome nosso e da profissão, fica chato, né? Porque amanhã ou depois a gente vai se encontrar. Justamente. Vamos dar continuidade, temos aqui a presidenta, que é Erenita, né? Cresce aquele que distribui conhecimento e contribui com várias pessoas. Justamente, Erenita, estamos aqui distribuindo conhecimento. Conhecimento, ele deve ser disseminado, né? E nunca guardado para si próprio. Né? Então, a gente tem que plantar uma semente, seja na academia, seja onde for, a gente está ali distribuindo um pouquinho ou plantando uma semente que essa semente vai germinar futuramente. E aí a gente vai saber quem foi que distribuiu essa semente. Foi o palestrante Paulo, foi o mediador Alvanir e dentre outros profissionais que estão sempre aí contribuindo nas lives. Né? Então, Paulo, surgiu aqui também uma dúvida aqui. Qual é o grau de confiança de um laudo extrajudicial em relação ao juiz e às partes? Então, essa é uma pergunta interessante pelo seguinte, porque aparentemente, quando se contrata um perito na condição de assistente, se tem logo a imagem, e essa imagem é muito passada pelos advogados, Alvanir e demais colegas. Eles dizem logo assim, esse laudo precisa ser rejeitado por Vossa Excelência, tendo em vista que não se respeitou que é um laudo produzido unilateralmente. Essa é uma expressão bonita, unilateralmente, né? Então, certamente que ele diz isso procurando defender o seu cliente. E também não está errado, muito mais mostrar serviço para o seu cliente. Entretanto, isso não deve ser um mote para que o perito assistente faça qualquer coisa, qualquer trabalho. Por exemplo, eu posso falar da minha experiência, como eu disse, mais de 30 mil laudos depois aí, extrajudiciais, fóruns judiciais, que tem muito também. É assim, antes de assinar um contrato, eu verifico se me interessa aquele cliente, né? Aquele escritório de advocacia, aquele advogado. Por quê? Porque se ele for um cara que chega para mim e diz assim, olha, o meu cliente tem um cálculo aqui que ele trabalhou 20 horas no dia. Cara, eu não pego eu não quero esse advogado como parceiro, né? Ele já está me trazendo um cálculo para começo de conversa e diz que o cliente dele trabalhou 20 horas por dia. Não existe trabalhar 20 horas por dia. Então, ou seja, da mesma forma como eu preciso ser ético, eu preciso que o meu parceiro também seja ético. Porque senão ele vai querer me induzir a fazer um trabalho que não vai se sustentar diante do juiz. A pior coisa que pode acontecer, e aí, dentro da sua pergunta, é assim, é um juiz olhar para o seu trabalho, né? Passar rapidinho por ele, esse perito assistente, ele inventa as coisas. Ele inventa as coisas. E tem colegas nossos que se prestam, infelizmente, como tem em qualquer lugar, para isso, para fazer qualquer coisa e chega lá, imagina que no outro lado talvez não tenha ninguém bom para defender, tal e tal, e termina não se sustentando. Quando chega nesse momento, a desmoralização é para ele próprio. Né? Ganhou o dinheiro dele, é verdade, mas depois não ganha o próximo dinheiro. Né?
não ganha a próxima confiança. Essa semana foi interessante aqui, eu estava com um advogado da outra parte, ele veio aqui para um entendimento, veio trazer um documento aqui, e depois de meia hora de conversa ele disse, olha, eu não vou nem esperar terminar esse processo, porque eu já quero lhe contratar, lhe contratar como meu assistente. Ele era advogado da outra parte, mas já estava me dizendo aqui, no meio da conversa, que queria me contratar. Doravante, eu quero ver, abra a sua agenda aí, porque eu quero ver se a gente consegue fazer uma parceria. Então, é assim. Eu preciso demonstrar independência, preciso demonstrar o conhecimento e preciso ter a minha autonomia. Porque se eu não puder emitir um laudo extrajudicial dentro, Alvanir, de mais colegas, daquilo que é o meu convencimento, é melhor eu não emitir. Né? Por quê? Porque não vai se sustentar, não é que pode não se sustentar, não vai se sustentar no momento em que alguém que saiba das coisas olhar ele. Né? Não é assim que acontece, né? Por exemplo, não sei se vocês têm ideia, mas os grandes bancos estão em São Paulo. Nós temos dois grandes escritórios de assistência técnica em São Paulo, no Rio de Janeiro, que domina metade do país. Né? Um deles é o do seu Morimoto. Ele faz trabalho bem feito para o banco, aos bancos que contratam ele. Né? Mas ele sabe que encontra pedreira no perito judicial. Ele sabe. Então, ele precisa fundamentar bem o trabalho dele, porque na hora que ele estiver em confronto com outro colega dele que está atuando como perito judicial, ele sabe que vai ser pauleira. Então, os argumentos dele podem não se sustentar diante de um juiz que está olhando os dois laudos, né? Aí é onde a gente entra na nossa fundamentação teórica, né? Pronto, você aí, boy. Dos grandes autores que traz esses embates, né, teóricos, para que a gente possa defender o nosso cliente de todas as maneiras possíveis, né? Possíveis, e ética, né? Possíveis e éticas. E ética, justamente. E a parte de ética a gente não pode deixar, como bem foi mencionado aí, Cassimiro, seja bem-vindo aí à live, né? Que andam juntas, né? A ética tem que andar junto o tempo todo dentro da nossa área, né? Então, Paulo, como deve se comportar esse perito contador, assistente em relação, que a gente sabe que é uma dificuldade imensa, né? É uma dificuldade imensa que eu digo, porque às vezes você está ali, vai conversar com o juiz, você tem um determinado comportamento, você vai conversar com o cliente, você tem um determinado comportamento. Então, como dar-se-á esse comportamento em relação ao contratante e ao perito do juízo? Então, primeiro com relação ao contratante. Com relação ao contratante, a primeira e principal forma de eu me comportar bem é ser transparente com ele. Por exemplo, mostrar o meu contrato de trabalho com ele. Eu não tenho clientes advogados aqui que façam comigo trabalho sem contrato. Todos os meus clientes advogados têm contrato formalizado. Nele eu explico claramente quais são as condições que eu preciso para trabalhar. Documentação, preciso ter independência para emitir opinião e discordar dele quando necessário. Enfim, esse é o trato principal, assim, a maior ou a primeira motivação em frente às pessoas que me procuram. Mas muito mais do que isso, quando eu formalizo, Alvanir, um contrato de trabalho com um escritório de advocacia, eu estou assumindo riscos, né? Resultados, sim, mas riscos de não dar certo, do meu trabalho não dar certo. Então, eu preciso estar preparado para assumir aquele contrato. Agora, o outro lado também é válido. Quando, na condição de perito assistente, nós já falamos aqui, o juiz também vai olhar o laudo do assistente. E isso fundamentado no próprio CPC, né? No artigo 408. Se a prova for robusta, mesmo produzida unilateralmente, o juiz poderá dispensar a perícia. Não é frequente, mas se dispensa. Eu mesmo já tive dezenas de trabalhos em que eu vi o juiz simplesmente dizer, olha, não há mais necessidade, está esclarecido. Aliás, o juiz não está distrito à prova, mas com relação ao juiz, com relação aos demais colegas, aí é onde a coisa pega um pouquinho mais. Sabe por quê? Porque muitas vezes, na condição de perito, mesmo perito judicial, às vezes eu acho que sei mais do que o juiz. E eu sei, em alguns pontos eu sei, porque eu sou cientista da contabilidade e ele é cientista do direito. Então, eu preciso, na minha ciência, saber mais do que ele, né? A não ser que ele seja também um bom contador. Mas
Isso não quer dizer que eu precise menosprezar o papel do juiz só porque eu sei mais que ele na contabilidade. Eu sei mais, mas eu sou auxiliar dele. Então, cordialidade, princípios como cordialidade, respeito, né? A boa apresentação pessoal não só serve para o juiz, mas também para o colega. Porque imagine você que a gente tem uma amizade de muito tempo, mas eu não lhe respeito na hora que encontro um trabalho seu lá dentro do processo. Esse contador não sabe nada, né? E aí eu começo, inclusive, eu já tive a oportunidade de ver, de ouvir mesmo, depreciações de colegas. E eu sou o primeiro a dizer, opa, por aí não. Por aí não, porque a pessoa que assinou esse laudo, às vezes eu até digo, é um conhecido meu, é um amigo meu. Eu já digo logo para inibir, às vezes um advogado, rapaz, esse cara é muito ruim. Eu digo, ó, esse é um amigo meu. Quando eu digo que é um amigo meu, aí a conversa já murcha. Mas eu gostaria que não fosse essa expressão, assim. Eu confio porque é um profissional do meu ramo, do meu segmento. Eu sei que o trabalho dele é sério e respeitável. E respeita-se por causa disso, por causa do conhecimento, né? Por causa da índole que nós acostumamos a nos encontrar por aí ao longo dos anos. Então, esses valores são valores intrínsecos, né? Independentemente do contrato que está lá firmado, eu preciso ter os valores próprios, né? De ética, né? De responsabilidade, de respeito, que são valores que não se vendem, então, como eu disse aí, em qualquer supermercado, né? Tá bem interessante. Paulo, para poder a gente dar uma dinamizada mais nessa nossa live aí, nesse nosso bate-papo, Certo. A gente discutiu tanto, assim, falou vários momentos aí sobre laudo, né, fundamentação teórica, né, existe judicial. Nós, profissionais que estamos atuando, temos que emitir um laudo, né? Um laudo no qual traga os embasamentos científicos, né? Nossas metodologias, nosso objeto, nosso objetivo, né? Então, a gente precisa dar um parâmetro de uma forma que venha subsidiar ao nosso juízo, né? Uma tomada de decisão por parte dele. Então, quando se trata de laudo, eu queria entender um pouco sobre o contador na condição do perito extrajudicial, né, quando goza de independência para emitir o laudo científico. Boa. Essa é boa pelo seguinte, porque, mais uma vez, a gente fica sempre pensando porque a gente não, o outro cara lá, o advogado, sei lá quem for, eu não, eu e você não, mas os outros ficam pensando que só porque eu estou trabalhando, digamos assim, para o cliente tal, o autor tal, o advogado tal, eu vou fazer tudo que ele quer, né? Não é verdade, porque da mesma forma como eu posso embarcar nessa e quebrar a cara, ele também quebra, porque suponha você que eu encontro um alvanite da vida, vamos dizer assim. Eu tô como defendendo um cliente meu lá com o meu labor científico, mas encontro lá no processo um alvanite da vida. Que de besta não tem nada. Então, eu posso ficar desmoralizado perante o próprio advogado. O cara diz, rapaz, eu contratei você para a gente ganhar e você perdeu. Talvez o prejuízo foi mais dele do que meu, embora eu possa perder o cliente, porque eu terminei embarcando na conversa dele, dizer que o cara tinha direito a 10 milhões, quando o cara só tinha direito a 30 mil. Eu preciso ter independência para dizer, olha, essa coisa que você está me pedindo, essa encomenda, só vai gerar 30 mil. Pronto. E ali não arrasta o pé. Mas, Paulo, e se o advogado quiser que você, mesmo sabendo e convencendo ele que o cálculo que ele já disse, você já disse para ele que é 30 mil, ele bota 100 mil, eu digo, ele é meu cliente, né? Ele é meu cliente. Então, dentro da ética que eu desenvolvi com ele, eu tenho assim, quase certeza que nenhum dos meus clientes me pedirão uma coisa que eu não posso sustentar depois em juízo ou fora dele. Não me pedirão. Mas se algum aventureiro quiser, embora se me interessar manter essa pessoa como meu cliente, eu vou dizer para você, isso não está no nosso contrato. Assine esse contratozinho particular de ônus. Por exemplo, quando a parte me processar, quando a parte vier me processar, eu quero
me ressarcir de você. Por quê? Porque, como eu disse, e aí foi até bom abrir um parênteses desse, assim, pelo seguinte, porque hoje a Alvanil demais, aqui em Aracaju ainda tem poucas notícias sobre isso, mas no sul, sudeste, até em Minas, eu já vi vários casos de colegas na condição de perito judicial que estão sendo processados judicialmente fora dos autos, porque ele não apresentou um conhecimento adequado para aquela situação, a causa foi julgada e depois se comprovou que o trabalho do perito não foi lá essas coisas. Aí o advogado, a parte processa o perito judicial fora dos autos. É possível? Claro que é. Vai ganhar? Não sei. Mas é possível e nós já temos dezenas de casos, centenas de casos no país onde a parte perdeu na justiça, mas quer ganhar em cima do perito assistente ou do perito judicial. E quando se fala de perito assistente, como é que fica? Né? Porque da mesma forma como o perito judicial pode errar, digamos assim, numa avaliação que ele faz, o perito judicial também. Por isso que ele precisa se cercar não só do conhecimento, mas também do contrato. É no contrato, Alvanir, que nós limitamos a nossa ação. Porque, como eu disse, se o advogado pede uma coisa absurda, eu tenho, sim, todo o direito de puxar o contrato e dizer, olha, amigo, isso não está no nosso contrato. Justamente, Paulo, além dessa parte que vai nos assegurar a questão do contrato, né, a gente tem que também pensar também no nosso laudo científico, né? Sim. Que existe fundamentado, né? Existe um procedimento técnico, científico, no qual cada perito adota, né, sua metodologia, né, onde vai, de forma que eu posso dizer, ser destinado a levar uma determinada instância, né, e até mesmo tentar, né, subsidiar a solução de um litígio, né? Então, justamente, precisamos, além disso, ser transparente com os nossos clientes. Né? Perfeito, cara, por aí. Na função de perito extrajudicial e com transparência quando vai atuar como perito do juízo, né? Porque a gente tem que mostrar também as cartas, as possibilidades que podem ocorrer. Né? E muitas vezes somos nós peritos que estamos com ela na mão, que a gente sabe que tem muitos juízes que não entendem. Ele vai lá, o juiz é você do processo. Perito, o juiz vai ser você. Então, muitas vezes, quem vai decidir é o perito. O juiz só vai lá assinar e dar a concordância do que nós estamos apresentando para ele. Né? Então, temos que levar em conta também toda essa parte aí. E, mais uma vez, eu chamo no grupo, aqui na live, o pessoal está batendo muito na tecla. Seja bem-vinda, viu, Ângela Dantas, né? grande perita aí, expert na área também. E o pessoal está batendo bastante na tecla a questão da ética na perícia. Então, poderia surgir um tema na próxima live, né, a gente falar só sobre ética dentro da perícia, que também beleza. É de extrema relevância para que a gente possa também disseminar, mudar também a cabeça de alguns profissionais, né, dentro da ética que vem atuando no nosso dia a dia. Bom, Paulo, para que a gente possa, aí a gente tem alguns minutos ainda, né? Então surgiu aqui mais uma pergunta, né? Bem interessante, né? E eu queria que você desse seus comentários, né? Existe campo de trabalho para a perícia extrajudicial em Sergipe? Né? Antes de você mencionar, eu, assim, dentro um pouco do meu conhecimento de atuação, eu observo que muitos dos peritos, colegas nossos, estão deixando de atuar na área de perícia do juízo, né? Na área de perícia judicial, porque às vezes tem a questão da demanda dos honorários, às vezes tem sérias situações, né? Vamos dizer, sérios fatores que cada um defende. Né? Então, como é que você visualiza essa pergunta de uma forma aí, tranquila aí? Pronto, olha, a gente vai partir assim do seguinte princípio. Para cada processo patrimonial, envolvendo patrimônio, Alvanir e demais colegas,
existe uma demanda de pelo menos 2 peritos assistentes. E olha que eu estou falando pelo menos, porque, por exemplo, no meu escritório eu costumo subdividir o trabalho. Eu pego uma perícia, mas eu preciso de mais de 2 assistentes. Porque, por exemplo, esse caso que eu falei, 2.100 laudos, eu preciso de vários assistentes, 10 assistentes. Agora não está dando tempo. Mas eu digo assim, pelo menos 2 assistentes para cada perito judicial. Então, um campo é grande. Só nessa assistência. Mas, além disso, ou para além disso, o campo da perícia judicial é uma pena que os colegas, a maioria dos colegas, não enxergaram ainda, mas eu vou dar um dado pessoal meu, se vocês me permitem, assim, 90% do meu faturamento é perícia extrajudicial. Olha que eu sou bem lembrado pelo juiz. Das 28 áreas, tem 18 que me nomeiam em Aracaju, mais na metade do interior. Mas o forte do meu escritório, é um escritório de porte grande, pode-se dizer assim, um escritório que tem aí pelo menos 15 parceiros, né, aqui dentro e fora daqui, então é um escritório grande. Mas 90% do meu faturamento é extrajudicial. Por quê? Vamos agora fazer as ponderações, porque eu também estou, só na extrajudicial, estou há 30 anos. Estou atuando há 30 anos na perícia judicial. Um dos primeiros peritos, eu acho que depois de Romualdo, que começou a atuar na perícia extrajudicial diretamente, né? Eu vou quebrar o galho para não caçar mais. Esse é uma estrada que a gente vai fazendo. Então, hoje eu posso me dizer assim que os advogados me procuram, mas eu não tenho condição de atender todos os escritórios que me procuram. Eu faço uma seleção, na verdade. Mas o campo existe e cada vez melhor. O campo da perícia judicial. Veja que eu já dei logo uma ressalva lá para São Paulo, Rio, porque lá são as matrizes da grande empresa, né, dos bancos, e contratam centenas de assistentes técnicos. Tem escritório lá em São Paulo que tem 300 assistentes técnicos, né? Só para lidar com banco, para atender banco. Mas, digamos assim, aqui nós temos todas as discussões extrajudiciais passam pelo menos por 2 peritos assistentes. Então, é o campo dobrado em relação ao judicial. Ou seja, eu tenho mais... Se eu pensar apenas nos 2.500 processos que estão parados por falta de perito, eu teria aí pelo menos 5.000 trabalho para assistente técnico. Só em Aracaju, né? Mas o campo é vastíssimo. Precisa saber fazer, né? Porque eu já dei aqui umas 2 dicas. Eu nunca faço contrato com advogado de boca. Por quê? Porque eu ganho um percentual da causa. E não é o fato de eu ganhar um percentual que eu vou fazer qualquer bobagem. Eu preciso, por exemplo, na Justiça Trabalhista, vocês sabem disso, quem atua lá sabe disso, houve com a nova reforma uma mudança no critério de materialização dos feitos. O que é que faz? A parte apresenta o seu laudo, seu estudo, o juiz julga. Se houver divergência entre si, entre as partes, aí o juiz ainda pede que a parte que apresentou o cálculo atualize, faça um ajuste, depois da sentença dele. E só então ele pede para o contador dele lá verificar se o meu cálculo extrajudicial está de acordo com a sentença. Repare, a contadoria lá do TRT não está mais fazendo cálculo. Eu sou lembrado também lá para fazer cálculos judiciais, mas eu estou percebendo que essa guinada aí melhorou muito e agilizou, porque eu faço um cálculo bem feito, se eu fizer bem feito, o contador do tribunal vai bater o martelo. E eu tenho, graças a Deus, 90% dos meus estudos passam lá sem maiores problemas, lá na Justiça do Trabalho, né? Então, tem campo? Tem. Muito campo? Tem. Muitíssimo? Tem muitíssimo. Agora, precisa que os colegas se ajustem a uma realidade, primeiro, de fazer contratos, bons contratos, de ter paciência, de receber, porque é médio e longo prazo. Por exemplo, eu recebi semana passada um honorário de um processo que eu atuei em 2012 e venho acompanhando até hoje. Saiu a semana passada. Paciência, né? Pois é, grande palestrante Paulo Silva, estamos aí na reta final. Eu quero só fazer uma abordagem aqui, a professora Alana, né, poderia ser o tema, né, poderia ser ética na profissão em geral.
Eu faço só uma ressalva, professora. Quando eu falo nós, inclusive foi até um tema no qual eu defendi lá no Enecon, em Recife, né, quando eu apresentei um trabalho lá sobre ética na profissão do perito contábil. É vasta, né? Se a gente for abordar de um modo geral, né, então eu acredito que não seja bem salutar. Então temos que ir por etapa, porque cada ramo tem seu código de ética. Então, nós profissionais da contabilidade é regido pelo código de ética o tempo todo, né? Temos o código de ética do contador, do auditor, do perito, né? Então a gente tem que estar sempre aí atrelado, mas bem salutar, viu, professora Alana? Então, Paulo, para que a gente possa encerrar, que já está no prazo aqui, você tem aí 5 minutos aí para as considerações finais, mas antes disso eu quero deixar minhas considerações aqui para os nossos colegas, amigos, confrades, confreiras, né, no qual se dispuseram, né, para poder participar dessa live, né, dando continuidade ao projeto da nossa academia, né, Sergipana de Ciências Contábeis, que vem cada vez mais crescendo, né, divulgando, né, trazendo conhecimento para nós e para os estudantes, para os acadêmicos, profissionais e etc. Né? Então, agradeço a presidenta Erenita e os demais, em nome, né, dela, os demais colegas, certo? Então, está com você aí, Paulo Silva, agora. Para mim é sempre um privilégio poder somar. Eu sou daqueles que, como eu disse aqui, eu não escondo o jogo de ninguém. Acho que a gente cresce. Nessa live, ao final dela, certamente eu cresci alguns pontinhos aí, graças a vocês, a todo mundo aí. Mas compartilhar é sempre bom. Eu já estou numa idade, uma fase da vida que se eu esconder o conhecimento, eu vou levar com ele para o caixão. Vou levar para o caixão. Conhecimento, né? Aí preciso disseminar o conhecimento. Eu não tenho me negado sou um dos que abre as portas do escritório para os estagiários. Nenhum estagiário daqui vem para trabalhar gratuitamente, até que alguns mereciam, né, trabalhar primeiro gratuitamente para saber quanto é. Mas eu sou daquele também que respeito com ética aqueles que estão se dedicando. Então, se ele está me ajudando, se está somando comigo para que o meu escritório tenha sucesso, é natural que eu compartilhe com ele também os ganhos que advêm disso. Mas, independentemente disso, eu sei que é penoso a gente passar. Em média, para vocês terem uma ideia, para se formar um perito assim, que se preze, que se ajuste à necessidade da perícia, se demora pelo menos. É mais crítico ainda. Então, para isso aqui a gente se arme de paciência, de perseverança, né? De o que a gente está fazendo para verificar. A pauleira em cima do assistente cobrando que a gente não soube fazer o trabalho. Mas aí, então, ao meu alô final. Quem tiver nessa, conte comigo. Bom, pessoal, agradeço ao palestrante, Paulo Silva. É difícil falar dele, porque é um cara que às vezes eu troco bastante informações aí no dia a dia. Quando eu estou em apuros, o Paulo Silva, como é isso aqui, como é que eu faço? Sempre dá umas dicas, né? Umas dicas aí bem favoráveis. Né? Então, quero agradecer aos colegas, né? Aos amigos, os confrades, confreiras que estavam presentes. Espero que na próxima live a gente venha aí com um tema mais salutar ainda, né? Podemos ver aí uma definição do próximo tema para que a gente possa vir discutir, né? E essa discussão que nós está ocorrendo nesse momento é bastante salutar.